pode ir quando quiser. Agora foi. Só um momento aqui. Uhum. Ficou muito visível para mim. Vou tentar alguma coisa. Acho que não ficou algum probleminha aqui. Né? Vocês estão vendo a tela? Conseguindo ver? Estamos sim. Para mim não está aparecendo. Se você parar o compartilhamento e compartilhar de novo, a gente tá vendo. E agora, tá vendo? Estão sim, vendo? Estamos vendo, sim. Tá ok. Olha só, gente, eu escolhi aí o problema 15, né, da aula passada, né? Diz aí que em um triângulo ABC, de lado AB 12, AC 8, BC 10, encontre o maior segmento que a bissetriz interna de A determina sobre o lado BC. O problema mais difícil da lista. Brincadeira, o mais fácil, né? Então, nós temos aí o triângulo, né? Eu acho que aqui ela não está. Você tem que compartilhar de novo, né? Não dá para mexer aqui, né? Tem algum problema aqui também. Vou voltar aqui de novo. Qual dessas apresentações tem que apresentar aqui? Tela inteira, janela ou uma guia? Eu prefiro a tela inteira. Tela inteira, né? É. Depois compartilhar isso. Isso. Para mim não parece compartilhar aqui. Né? Tem que clicar sobre a tela e depois compartilhar. Clica sobre o retângulo e aí ativa a função compartilhar. Agora foi. Em qualquer lugar que você for do seu PC, nós vamos ver. Esse espelhamento infinito, ele ocorre mesmo de vez em quando. É só você mudar de tela que nós veremos. Isso, estamos vendo a sua tela do GeoGebra. Correto. Então, dando continuidade, gente, aí vamos para o passo 1, né? Solução, né, gente? Então, nós queremos calcular o comprimento do maior segmento determinado sobre o lado BC pela bissetriz interna, né? Partindo aí do ponto A, né? Então, nós temos aqui nossa bissetriz, né? Ele encontra o lado BC e um ponto D. Correto? Passo 2, esse segmento ele será adjacente, esse segmento que nós vamos encontrar aqui no lado BC, ele será adjacente ao lado AB, pois a proporcionalidade do teorema da bissetriz interna garante que o maior segmento determinado fica ao lado do maior lado, ou seja, do lado AB. Então, a gente vai indicar esse segmento, a gente tem que calcular, a gente vai chamar de X, a medida desse segmento. O outro segmento vai ser 10 menos X, né? Porque o segmento BC é igual a 10, correto? Então, agora a gente vai usar aí o teorema da bissetriz interna. Utilizando o teorema da bissetriz interna, a gente vai escrever aí que X está para 12, assim como, né, 10 menos X está para 8,
usando a proporcionalidade aí, né, multiplicando aí meio pelos extremos, nós temos aí 8x igual a 12 vezes 10, 120, menos 12 vezes x, 12x. Passando aí o 12x para o primeiro membro, isso implica que vai ficar 20x igual a 120, né? Então, portanto, o x é igual a 6, né, gente? Então, dá para ver mesmo aqui, né, que esse segmento que nós queremos calcular é o maior lado, e ele está do mesmo lado, ele é adjacente ao lado AB. Tá ok? Então, é essa a apresentação. Alguma pergunta? Muito bom. Tá bem, gostei tá bem organizado tudo. Eu só Aqui solicitava não usar ali o cinza, né, para sobrepor a parte literal, que a gente que é um pouquinho mais ceguinho, né, atrapalha um pouquinho a visualização, mas as demais, as construções, né, tá bacana. Você é de onde que é, Manuel? Eu sou aqui de Barcarena, Pará. Pará? Legal. E você trabalha com GeoGebra também na... Não, porque as escolas aqui, tanto do município quanto do estado, não tem computador, principalmente aqui no município. Tem computador na capital, né, Belém, mas no município as escolas estão muito sucateadas e nunca consegui trabalhar com GeoGebra. Nas escolas públicas eu sou professor há 20 anos. É uma realidade muito triste, muito complicada. Entendi, esperamos aí que mude a realidade com mais investimentos para a educação. Mas também nada ali de um bom professor, né, com o giz e a luz ali, e todas as criatividades que você vai explorando tem que para os alunos. Parabéns. Eu ia comentar isso, que mesmo tendo essa impressão da realidade, você está na luta e se estudando, aprendendo o software e trabalho com o GeoGebra, porque se de uma hora para outra resolvem aplicar, aparece sala de computação, você já tem conhecimento para divulgar esse conhecimento para os demais colegas, né? Então, acho que é bacana essa postura. Isso, com certeza. Eu tive só uma noçãozinha quando eu estudei o mestrado no Profimate, eu tive uma noção, acho que foi 2 semanas apenas de aula. Depois eu fui tentando, né, construir alguma coisa, mas de um tempo para cá eu parei, né, porque não estava aplicando na sala de aula, não estava utilizando. Então, por isso que eu dei uma parada, só que agora, por essa oportunidade de fazer o curso, eu estou fazendo, eu pretendo ir até o final. Pra aprender cada vez mais. Fez o Profimate? Foi, Profimate. Em que universidade? Qual foi o assunto da dissertação? Eu escrevi usei os poliminós, né, na resolução de problemas. O uso dos poliminós na resolução de problemas. Ah, que legal. Coloca aí o link aí da sua dissertação para ele divulgar. Mais alguém tem pergunta, comentário, pessoal? João, você tem a lista aí o próximo para apresentar? Na minha lista seria o Pedro. Oi, posso ir já então, vou transmitir. Pronto, foi minha tela já? Foi sim, Pedro. Eu vou fazer o desafio, mas eu acabei de perceber que eu bobeei um pouco aqui no desafio, que o desafio era para fazer a divisão do segmento na razão áurea, né? E o professor deu aqui as instruções, mas aqui nessa instrução 3, ela estava um pouco estranha e eu não consegui decifrar ela. Mas se abaixasse um pouquinho aqui, tinha o desenho feito, agora só que eu percebi isso.
Mas daí, como eu me perdi um pouquinho aqui na instrução 3, que eu acho que devia ser MB igual a BD, não MD, e daí eu acabei me perdendo, eu fui por um método diferente, assim, porque eu não consegui seguir a instrução daí. Mas, assim, o resultado dá o mesmo. Enfim, então tem um segmento AB que a gente quer dividir na razão áurea daí. E primeiro a gente começa fazendo uma reta perpendicular, o segmento passando por B, e encontra o ponto D, que está a mesma distância de B que o A. Depois a gente pega o ponto médio do segmento e faz uma circunferência de raio MD. E daí, esse ponto B', que vai estar na extensão do segmento, a gente marca que ele vai ser importante. Esse ponto B', ele é importante porque o segmento AB' é dividido na razão áurea pelo ponto B. E daí, para provar isso, é bem tranquilo. A gente pode usar Pitágoras aqui no triângulo MDB, que é retângulo. Então fica MD ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a AB ao quadrado. BD é igual a AB, né? Então, BD ao quadrado seria B ao quadrado. E MD, como M é o ponto médio, MD ao quadrado é AB ao quadrado sobre 4. Daí, isso dá 5AB ao quadrado sobre 4. Passando o quadrado, né? Passando a raiz, a gente chega que MD é igual a B raiz de 5 sobre 2. E como MD é igual a MB', a gente sabe que MB' tem esse valor. E, portanto, a gente pode calcular a razão entre AB' e AB, usando esse resultado, que AB' é igual a AM mais MB'. E daí, substituindo a M por AB sobre 2 e MB' pelo que a gente acabou de calcular, a gente chega que AB' é igual a AB vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o φ, né? Esse é o valor do φ. Então, a gente encontrou aqui que realmente B divide esse segmento na proporção áurea. E daí agora a gente só precisa trazer isso para o segmento AB, né? Então aqui a gente pode pegar o triângulo ADB' e um triângulo semelhante a ele, AEB. Para isso é só a gente fazer a reta BE ser paralela a B'D, né? Então a gente pega BE paralelo a B'D e a gente garante que esses dois triângulos são semelhantes. Então, se a gente traçar uma perpendicular aqui em E, a gente vai achar o ponto C, que tem que dividir o triângulo AEB na mesma razão em que B dividia o triângulo ADB'. E essa razão, como a gente já calculou, é exatamente φ. Então, bom, é isso só. E daí fica dividido na razão áurea. Então, a minha construção leva alguns passos a mais do que a que vocês sugeriram lá, né? Mas acabou no mesmo resultado. Agora que eu vi que sugeriram uma mais simples, eu posso melhorar também, fazer como pediram lá. Parabéns aí, Pedro. Acho que talvez eu deva ter digitado algum caractere errado lá e aí causou a confusão. Aí, na verdade, né, você parte, né, já de um segmento em razão... Parte do AB, quando você encontra ali o AB', né, você encontra qual é o segmento na qual ele forma já a proporção áurea, né, com o segmento original. Uhum. Sim. E aí essa outra sacada aí agora para pegar o ponto C, né, no interior do AB, eu gostei também. Né? Já traz um pouquinho de semelhança entre ambos aí. Foi interessante. Né? E cadê os exemplos na natureza? Isso vai ficar para o envio no desafio? Eu peguei uma imagem aqui, mas calma aí, deixa eu abrir ela. Tá salvo no meu computador.
Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mas vocês não estão vendo minha tela, né? Vocês estão vendo só a aba do Google que eu transmiti. Mas se você quiser Consegui. compartilhar. Eu joguei ela no Google. Vocês estão conseguindo ver? Que eu coloquei aqui? Tá Sim. 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 Uhum. É uma espiral de Fibonacci, né? Isso, peguei essa aqui, aquele. Não sei como é o nome em português, mas é um daqueles ferns que sempre tem bastante exemplo com eles na matemática, né? Então eu já fui atrás direto de um desses. Isso daí parece uma Parece um violino. Samambaia. é uma samambaia, é um broco Isso, tem razão. É Samambaia, a tradução de fern. É aquele mesmo que tem aqueles joguinhos do caos de escolher pontos aleatórios e forma o fractal com essa imagem daí. É Samambaia, tinha esquecido o nome. Ok. Fabiana, tem sim, tem como pôr a imagem no GeoGebra. O professor Alessandro colocou uma imagem na última apresentação. Eu acho que ele tem até nas ferramentas aqui, não tem um. Isso, por favor, já está aí. Tem Você imagem aí. Põe a imagem, escolhe o arquivo. Bom, eu posso colocar aqui até. Imagens. Só apertar ali insere imagem, ela escolheu. Ela vai. Aí no pé da imagem mostra que aparece dois pontos, né? A qual você pode. Tem que estar escondido aqui pelo meu texto. Deixa eu. Puxa o texto para cima. Ah lá, deve ser esse ponto FG que apareceram. É o ponto FG. Deixa eu só tirar esse texto daqui. Clica na imagem bom, ok. Aí. Então aqui você pode ajustar. Lógico que daí eu teria que tirar todos esses desenhos aqui da frente, né? Que estão atrapalhando, mas se ocultar os pontos, as linhas, daí fica só a imagem. Mas beleza, é isso então, só curtinho hoje. Tudo bem, parabéns mais uma vez aí. Ô João, posso furar a fila e só mostrar mais 2 exemplos aí nessa mesma linha que o Pedro trouxe para a gente? Eu só anotei aqui. Lógico que pode. Marcelo e o Shoa, só dá um tempinho aí, por gentileza. Não, só compartilhar, mas vai ser 2 segundos aqui, ó. 1, 2. Pronto? Não, começa a contar depois que ela for já. Depois que aparecer, né? Não, na verdade foram dois alunos, né, que trouxeram também aí as imagens. Tá aparecendo aí? Assim. Ah, tá bom. Aqui, ó. E fez aqui os passos, né, das construções, aí trouxe aqui, né, o homem vitruviano. E o que é interessante aqui, né, nessas proporções, né, que ele pega aqui o menor, né, dividido pelo maior, aí dá o 0,618, né? Ou seja, é o φ pequeno, é 1 menos o valor de φ. O valor de φ é 1,618 aproximadamente. Ele tem a propriedade, né, de que o inverso dele, né, vai ser 1 menos o valor do φ, como está aqui. É o chamado φ pequeno, mas a proporção áurea, né, é a mesma. Então, esse aí foi, né, o envio do Adriano, e o outro envio também foi o do Jonathan Kleber. Do Jonathan Kleber, isso. Aqui, né, nesse sorriso bonito, né, com relação aqui ao espaçamento, né, do dente frontal aqui, né, o incisivo, o canino, e aqui até o canto da boca, também ali revelando aí uma proporção áurea. Então era só para completar com esses 2 exemplos, né, que eu recebi nessa primeira semana aí dos alunos. Devolvendo aqui a tela aí, João, pode chamar o próximo. Bom, aqui seria o Marcelo. Tá, sou eu.
Tá aparecendo? Tá assim. Sim, Tá, vocês Sim. conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Também. também. Sim. Tá, então o meu era o desafio 3, que dado um ângulo qualquer e um ponto D sobre a bissetriz interna do ângulo, então construir 5 circunferências tangentes. Então foi dado um ângulo. Aqui eu deixei esses 2 pontinhos para depois a gente movimentar então esse ângulo. Então, primeira coisa, a gente constrói a bissetriz, né? E o ponto D, então, seguindo o roteiro do problema. Então, o próximo passo é traçar uma reta perpendicular, então, a um dos lados, né? Que, passando pelo ponto D, ali sobre a bissetriz, então nós vamos obter o ponto H. Assim, agora a gente já tem o raio da primeira circunferência. Então, DH, o segmento DH, seria o raio da primeira circunferência. Então, vamos construir aqui. Aí, desenhei essa circunferência. Ela vai interceptar a bissetriz, então, no ponto B. Aí, eu traço a reta tangente por esse ponto, né? Tangente circunferência pelo ponto B, que vai cortar o outro lado lá no ponto P. A ideia aqui é de a gente construir, então, esse triângulo, né? PO e o outro ponto lá em cima que eu não denominei. Por quê? Porque daí a gente consegue utilizar a ideia, então, da bissetriz, né? Para escrever um círculo nesse triângulo. Então, o próximo passo é desenhar a bissetriz, então, do ângulo PBO. Então, eu vou obter o ponto D2, que vai ser o centro da minha próxima circunferência. Então, seria o encírculo, né, desse triângulo. Então, é por isso que eu construí essa reta tangente aqui em azul. Então, agora a gente tem o raio, né, da próxima circunferência, que seria D2B. Então, traço a próxima circunferência, que vai ser tangente, então, os dois lados aqui do ângulo. Repetindo essa ideia, então, traçamos a próxima tangente novamente, a próxima bissetriz, e seguindo essa ideia, a gente vai obtendo, então, as demais circunferências. Aqui no final, eu tirei todas elas. Então, aqui estão as 5 circunferências que era pedido. Então, aqui, se a gente movimentar os lados do ângulo, né, continua valendo, ou seja, não deforma as circunferências. Não sei se eu apresentei muito rápido, deu para entender mais ou menos? Eu sim. Ficou muito bom. Ô Marcelo, as bissetrizes e as retas tangentes você construiu com as ferramentas do GeoGebra. Como? Repete? As as bissetrizes, as bissetrizes dos ângulos, né, você construiu com a ferramenta do GeoGebra, né? Isso. E as retas tangentes também, né? Isso. Dá para desenhar, a gente construir mesmo, né? Com construção com régua e compasso, com circunferência e tal. Não, mas... Só que daí acaba a figura ficando bastante poluída, né? Então... E o ângulo é bem apertadinho também, né? Então... Então, eu utilizei as ferramentas, mas dá para a gente usar, vamos dizer, o método tradicional, né? Que é aquele que a gente não pega a ferramenta pronta. Okay. A Fabiana tem uma pergunta. Fabiana, pessoal, podem ficar à vontade, abrir o som, falar a hora que quiserem, ok? Marcelo, e você é do Sul? Isso, eu mesmo. Lembra do outro curso da outra vez? Lembro da sua foto também. Tô lembrando do sotaque agora. Isso, sou do Sul aqui. Legal. Tá chovendo aqui no Rio Grande do Sul agora. Tá chovendo aqui. Aqui tá um calor danado. Aqui tá chovendo. Boa tarde, gente. Oi. As retas bissetrizes ali que ele fez, eu também fiz a construção, eu iniciei igual. A última eu construí por uma reta paralela. Tem problema? Porque se a gente construir uma paralela, a última bissetriz, dá para continuar, né? Na verdade, aqui as bissetrizes em laranja... Elas são paralelas, né? Sim. E essas duas aqui, ó, não dei nome para elas, também vão ser paralelas, né? Sim. É que então, eu fiz isso, né? Daí as outras próximas, em vez de traçar de novo o triângulo, eu fui só traçando as paralelas. E por que elas são paralelas, Fabiana? Faz pergunta difícil.
Na Por verdade, que elas são paralelas? por que você acha que são paralelas as bissetrizes? A distância entre elas é a mesma ali, é o raio que tá. Ah, não quero falar besteira. É que o ângulo, né, da tangente, né, com essa reta auxiliar, né, PQ, ela traçou uma tangente e essas tangentes aí, elas têm que ser necessariamente paralelas, né, a essa... É que essas tangentes com a bissetriz em verde aqui, né, elas formam um ângulo de 90 graus. Sim. Como elas são paralelas, né, vão sempre formar ângulos de 90 graus. Essas em pé aqui, ó, que eu não dei nome. As tangentes. Então, elas vão formar um ângulo de 90 graus com a bissetriz. Sim, ali elas são Verde. perpendiculares, né? Isso. Então, como eu tracei a bissetriz desse ângulo aqui, BPO, e a outra aqui do outro ângulo também, a outra em laranja, também é bissetriz, a bissetriz de ângulos iguais vai ter a mesma medida. Acredito que seja por esse motivo. Isso, os ângulos, você demonstrou aí que esses ângulos são todos iguais. Isso. Paralelas, mas se ângulos são iguais, as bissetrizes, né, vão ser aí... Porque todos os triângulos ali dentro, eles vão ficando semelhantes, né? Só vai diminuindo a proporção. Isso, eles vão ficando semelhantes, então esse ângulo que a gente traçou a bissetriz, eles vão ser congruentes, né? Isso. Então, se eles são congruentes, o ângulo entre, por exemplo, a bissetriz e essa reta de baixo aqui vai ser o mesmo. Então, vão ser paralelas. Claro, eu falei assim a grosso modo, né? Mas acredito que seja nesse sentido. Não, é que eu só perguntei se poderia, né, por essa conclusão outra que elas são forma, paralelas, continuar traçando por paralelo e fazer. É outra forma. Eu perguntei só para provocar mesmo, né? Mas o Marcelo tem razão, a explicação é melhor. É demonstrar que, de uma certa forma, esse ângulo em P, ali no outro ponto pretinho ali, são ângulos iguais. Isso. Aí ele pegou ali lá em cima, né, por ser perpendicular com a bissetriz verde, então aqui embaixo os ângulos vão ser iguais. Né? Isso. Eu, só para complementar a resposta à Fabiana, eu acho que eu recebi 3 formas de construção do desafio diferentes. Uma é essa que o Marcelo fez, e tem mais 2, e aí o Juan mostrou uma outra hoje, então deve ter pelo menos umas 5 formas, deve ter até mais. Isso é legal. É interessante. E como eu falei outra vez, né, eu gosto bastante desses problemas de construção geométrica, então eu gostei desse problema e resolvi. Legal. Marcelo, eu vou fazer um comentário que não estava lá pedindo. Você já tentou criar uma ferramenta para colocar mais circunferências? Porque a ferramenta você cria a segunda tangente, e depois se você só vai clicando em alguns pontos, ele vai gerando as outras circunferências, tangentes. Se você fizer a ferramenta no Classic, é possível ser feita, no outro não consegui. É algo interessante quando você precisa de um processo recursivo. Não sei se você já viu... Não, dessa parte eu não sabia. Sei que existe aqui na aba ferramentas, por aqui? Não, eu não sei que versão você está usando, mas é a versão Classic, você vai, tem em algum lugar, está escrito criar ferramentas. E aí você cria a sua própria ferramenta. E criar uma nova ferramenta? Exatamente, algo por aí. Vou pesquisar, não sabia. Eu não vou saber te explicar agora, nesse momento, porque eu não estou enxergando nem onde você está clicando. Mas é possível que aí você pode pôr mais 10, 15 circunferências aí dentro do ângulo. Sim. Aí uma outra pergunta. Entre essas duas circunferências, entre quaisquer duas circunferências, colocar uma outra circunferência que seja tangente às duas circunferências dadas, né? Isso daí foi um desafio do Juan o ano passado.
é uma outra construção interessante. Fica chamativo, pelo menos, porque fica bem bonito. Do meu ponto Por de vista. exemplo, aqui próximo ao ponto P, né? Que seria tangente. Isso, exato. Que ela seria entendi. tangente a essa circunferência com centro em D, a circunferência com centro em D2, e tangente à reta passando por P. Que Isso. Fica bem legal. Entendi. Deve ser bem legal mesmo. Então tá, da minha parte seria isso. Mais alguma questão? Não, tá tudo ok. O Pedro, ele apresentou isso aí na aula passada, o João, através das inversões. É verdade. Ok, não estava. Mais comentários? Quem é o próximo da lista, então? O Shoa. Opa, boa noite. Aliás, ainda boa tarde aqui. Bom, eu vou primeiro compartilhar a tela. Eu vou apresentar esse problema aqui, olha. É o problema 33, tá? Que diz o seguinte: na próxima figura, ou seja, essa figura aqui, ABCD, é um quadrilátero de área de 200 centímetros quadrados, e DEFG são pontos médios. Determine a área sombreada. Bem, eu coloquei aqui esse enunciado, né? E aí eu fui construindo a figura, né? Coloquei aqui 4 pontos, aqui o ponto A, B, C e D. Liguei esses pontos, gerei aí o quadrilátero, tá? Bom, tá aqui os pontos médios, ponto E, ponto médio de AB, F, ponto médio de DC, G, ponto médio de AD, e o H, o ponto médio de BC. Liguei esses pontos médios, gerei essa área aí, e aí é o que ele quer. Ele dá a área do quadrilátero ABCD, e com essas condições ele quer a área desse quadrilátero GEHF. Bom, foi o que eu fiz. Primeiro, eu tracei a diagonal AC, né? Diagonal AC. E aí a gente percebe que o triângulo, os segmentos GF, ele é a base média do triângulo ACD. Tá? Logo, a gente sabe que por uma relação entre... como esses dois triângulos são semelhantes, né? Tá certo? Até porque esses ângulos são congruentes, porque AC é paralelo a GF. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo G. Caso ângulo, então você tem aí dois triângulos semelhantes, de tal maneira que esse triângulo DGF, né, o GDFDG, tem a área 1/4 da área do ABC, né? Pela relação, se você tem dois segmentos lineares proporcionais no triângulo, tá? Então, a sua área é K2 da área do outro, né? A área do menor é K2, 1K2 da área, ou 1 sobre K, né? Esse K é a constante de proporcionalidade, tá? Do outro triângulo. Seguindo aqui, estipulo tudo de uma vez, da mesma forma, o segmento EH é a base média do triângulo ABC, logo, esse triângulo BEH tem área 1/4, né, analogamente à área do triângulo ABC. Então, se eu somar essas duas igualdades aqui, a gente vai ter que a área do triângulo GFD mais a área do BEH é 1/4 de ACD mais ABC.
ou seja, isso aqui vai dar 1/4. Essas duas áreas, né, somadas, vai dar a área do quadrilátero, que é 200 centímetros quadrados, ou seja, 1/4 de 250. E aí, de forma análoga, você tem essas áreas aqui do AGE, né, mais a área do FHC, é 1/4 da área desses dois triângulos, o ABD e o BCD, que por sua vez também é 200. Daí, a área do triângulo ACE, ou melhor, AGE, mais o FHC, né? Fazendo alusão aí, dá 50. E aí, somando essas duas relações aqui, tá? Ou então, essa área sobre área, né? Vai ser a área do quadrilátero, melhor, menos essas duas áreas aqui. Então, 200 tirando 100, fica 100 centímetros quadrados. Essa foi a minha apresentação. Olá, muito bom. Deixa um pouquinho aí compartilhado. Bom, E tá uma plástica bem bacana, né? O texto, como as figuras foram feitas aí. A sua explicação também, né? Foi bem didático. Só queria perguntar uma coisinha com relação a como é que você fez esse quadrilátero aí achurado? pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, tem deixa eu ver. Se clicar com direito nele, aparece as propriedades, né? Talvez, né? Isso lá, propriedades. Ah, tá ali ele, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, né? Aí na cor, né? Uhum. Aí você foi alguma espécie de textura, será? Estilo. Tá aqui, né? É o preenchimento. Ah, tá ali, ladrilhado. Legal. Ah, um preenchimento. Bacana, só para a gente ter alguns outros recursos, né? Mas no geral, parabéns aí, professor Shoa. Ficou bem bacana a sua demonstração. Eu ainda não enviei essa demonstração lá para a plataforma, tá? Mas posso enviar depois, não é isso? Pode ser. Tá bom? Só um detalhezinho. Nesse enunciado, ele repete o ponto D como ponto médio, o ponto D do quadrilátero, ele omite o H. E, deixa eu ver aqui lá no original, né? Deve estar no original mesmo. Não é? Uhum. D. Exato. Coloquei outros. Aqui ele colocou EGHF. Né? Lá tá. Exatamente, ele omitiu aí. Ele colocou D de novo, olha. Exatamente aqui, ó, o erro, né? Porque D faz parte do quadrilátero ABCD. Então, que seria na verdade, seria E, F, G e H. Né? Esse D ele repetiu lá. Muito obrigada. Valeu? O pessoal tá com olho de águia hoje, hein? Puxa vida. Oh. É isso. Parabéns, professor. Obrigadão aí. E aí, João, na sua lista aí? Minha lista chegou ao fim. O último era o show. Só se tiver mais alguém interessado que quer se manifestar no momento. Alguma pergunta, algum comentário também, né?
Alguma reclamação, se os desafios estão muito difíceis? Hoje acho que o pessoal está cansado. A inserção de figuras ali, para quem perguntou, já viu como é que o Pedro fez? Acho que foi a Fabiana. Eu só não sei se tem mais. Sim, eu, se pudesse mostrar de novo como que faz. O outro professor fez aí, né? Mas eu não consegui acompanhar de onde ele fez. O Desculpa, deixa eu ver. Alessandro fez, ele mostrou na aula passada apenas a figura inserida, mas ele não fez o passo a passo. Tá contigo aí, Alessandro? Ou Juan, né? Só quem tiver aberto, eu até tenho que abrir aqui um GeoGebra. Eu não deixei nenhum. Posso compartilhar aqui, então. Vamos lá, a tela inteira. O Pedro, né, ele fez lá acho que no Geometria, né? Eu vou tentar fazer aqui no Classic, sendo que é ao vivo, né? É mais. Aqui no Classic, né? Você vem aqui nessas ferramentas especiais, né? E tem aqui, Fabiana, inserir imagem, tá? Então é bem simples. Você está me acompanhando aí? Sim, tô me sentindo envergonhada agora, porque passei por aí. Não É ovo de Colombo, né? Mas eu também. E agora? O que eu faço? Então, posso clicar aqui, procurar a imagem. Tomara que não aparecer nenhuma imagem. Põe aqui no curso, extensão, semestre 2. Aqui, figuras, né? Vamos colocar o Juan. Vamos colocar aqui a Mona Lisa de novo. Ó. Então, achei essa figura. Aí eu vou aqui, selecionei a figura, ok? E aí é só apertar um ok. O que ele vai acontecer? Ele vai fornecer um parâmetro, Fabiana, a figura, então ele vai vir aqui sobre 2 pontos, tá? Sim. Esses 2 pontos aqui você pode, né, ampliar ou reduzir. fechar. Tá. Eu fiz da razão áurea, né? Que eu segui o passo a passo, mas eu não tinha enviado ainda porque eu não tinha colocado a imagem. Então, mas você viu que não tem segredo, né? Não, Agora, aqui uma outra coisa que com relação à imagem, né, que eu posso aqui contribuir com vocês, é acrescentar mais um ponto aqui, né? Você vê que aqui nesse ponto, ó, eu consigo, né, fazer aí a largura, né? Então seria interessante que eu também tivesse algum acesso aqui na altura da figura. Eu venho aqui a posição, aí eu vou ter que, né, definir aqui um ponto. No ponto C. Aí eu venho aqui. Opa. Deixa eu só tirar esse ponto daqui. Clicar na figura para voltar. Olha lá, agora ele apareceu aqui, né? A quarta opção. Agora ele reconheceu que tem um outro ponto ali, além de A e B. Um ponto C. Agora que tem um ponto C, né? Eu consigo também ter esse grau de liberdade. Né? Eu só consigo só esses 3, tá? Eu não consigo um quarto ponto aqui, ok? Uma última, só uma última contribuição, vou fazer aqui, por exemplo, uma circunferência, né? De dentro aqui, vou fazer uma circunferência de centro em C e raio até o ponto C. Aqui 2 pontos estão aqui até aqui.
E aí, o ponto C não é um ponto do círculo. Mas você não desabilita isso. Vou pegar aqui um outro ponto aqui, ó. Um ponto E, agora ele como está aqui embaixo, ele é um ponto do círculo. Aí eu vou trocar. Vou trocar aqui nessa minha figura. No lugar do C, eu vou colocar o ponto E ali na posição. Ó, então esse é o ponto E. Aqui eu vou, né, dar uma esticadinha. Bom, aí eu vou agora bagunçar aqui a minha Mona Lisa. Eu faço ela. Não, vai rotacionar. Vai girando aí é uma opção aí de dar alguma arte, né, sobre, né, impor, né, um movimento aí na figura. Você pode girar isso aqui sobre um outro ponto e aí, né, você pode colocar conforme a sua necessidade. Então, a inserção de imagens, né, e trabalhar com imagens, né, colocar ali os parâmetros, né, e fazer se movimentar, eu acabei de explicar para você tudo que eu já sei. Obrigada. E acho que uma outra coisa também, para finalizar, eu acho que também é possível transformar essa imagem aqui, em imagem de fundo. Né? Então, deixa eu só... Então, foi isso que eu me confundi, porque nas configurações eu já tinha visto essa coisa de imagem de fundo. E na construção das circunferências, eu acabei mudando a cor do fundo, eu estava empolgada, eu achei que eu colocaria a imagem atrás da construção, né? Foi isso que eu... Eu peço desculpa também, assim, porque assim, eu não consegui acompanhar muitas aulas anteriores, que eu estava com o cotovelo quebrado e tendo que trabalhar mesmo assim. Eu tenho aula bem no horário da... você está dando uma ideia aí também, ó. Vamos supor que eu tenho aqui... a Mona Lisa desprendeu. Ver se eu consigo retirar esse ponto E do canto ali, ó. Posição. Eu achei que a gente ia ter que encaixar a razão áurea, mostrar em cima da figura, entendeu? Não, é só lá na internet, né? Você... Só demonstrar mesmo, colocar ela junto. É matemática, sim, mas você busca, né, na internet alguma figura, né, que lhe agradou, e aí você faz a inserção. Isso aqui não precisa colocar, isso aqui, né, se conseguir também não tem problema, mas se você já achar alguma referência pronta, né, pode usar. E aí, só para ver se eu consigo aqui fazer usar como imagem de fundo. Onde é que estava a imagem de fundo? Aqui, imagem de fundo. Isso, agora foi para trás, né? Ali da malha. Se eu vir aqui, né? Mudar aqui a cor da circunferência, né? Um pouquinho mais. Tirar aqui essa malha. Então você pode aí também fazer, né, demonstrações, né, sobre já o desenho, né, que dá uma forma que fique bem legível. Tá? Então tá aí mais uma opção aí para trabalhar aí com imagens. Né? Agora você pode mexer aqui, né, a imagem ficou fixa e está lá no fundo. Eu não sei se alguém souber, pode nos ajudar aqui, se eu consigo talvez esmaecer, né? Porque às vezes você coloca de fundo, você quer deixar ela um pouquinho mais esmaecida. Isso eu não... Eu ia falar isso. Eu já fiz essa opção, mas eu não me lembro. E aí depois que eu defino ela a imagem de fundo, né, eu não consigo mais recuperar, a não ser que ela... Cadê a imagem? Não está nem aqui depois que eu transformei ela em imagem de fundo, eu não consigo mais capturar a imagem. Eu acho que daria... dá para fazer aqui. Eu peguei o ponto. Mas a imagem não.
e ela nem aparece aqui, ó. Isso que... Pedro está comentando aí que você pode habilitar os objetos auxiliares na janela Aonde de mesmo? álgebra. Janela de álgebra. Eu tô Isso. aqui na janela de álgebra, onde que eu habilito ele? Abre o som aí, Pedro. Oi, eu não tenho certeza se ela tá como objeto auxiliar, mas se tiver, aí debaixo, aí na direita tem a engrenagem, a geometria e a álgebra. Não, na direita, do outro lado. Não, na janelinha que já estava aberta. Ali, ó, tem a engrenagem lá na direita, debaixo do X. Uhum. Isso, no terceiro, que é a opção da janela de álgebra. Aqui. Tem geometria, isso. Ah, tá. No de- Escolhe. Ah, E aí tem objetos auxiliares e se ela não e tivesse... ela tá aqui, ó. Aí. Isso. Então vamos ver aqui na cor, né? Olha lá, João, acho que é aqui, ó. Tá vendo? Vem Então, né, conforme o Pedro nos ajudou, viemos aqui na janela de álgebra, né? Escolhemos a exibir objetos auxiliares, ó. Aqui ela sumiu, né? Nossa, quanto que eu apanhava aqui. Cadê o negócio que eu acabei de construir? Aí você habilita aqui, agora apareceu. Era uma figura. Aí você clica, né, aqui para dar uma configuração na figura. Aí você vem aqui em cor, né? Aí você pode dar lá uma figura 100%, né? Ou você pode trabalhar aí com a transparência. Aí colocando mais, você pode, né, já ter melhor forma, né, de você fazer aí a transcrição. Ou seja, Fabiano, o céu é o limite. Perfeito. Eu participei da primeira. Não é a primeira, não. Eu participei ano passado de um dos cursos que eu lembro que um professor apresentou. Tinha até uma parte de astronomia ali atrás. Eu fiquei encantada com aquilo lá. Foi o Alessandro que Eu aprendeu. mesmo, Foi, né? né? Foi. O Alessandro me chama de Alessandra quando manda mensagem para mim. Ah, você não é a Alessandra? É, Fabiana Fabiano. Alessandra. Ah, Fabiana Alessandra. Ah, tô lembrando agora. Então tá. Obrigada, Ok, Alessandra. imagina. Deixa eu ver se eu acho aqui o que ela... Deixa para Oi, você apresentar na semana que vem. tá bom. Bom, estão devolvendo aí a tela, o João já quer jantar já. Não é isso. Você não entendeu. Porque semana que vem tem algum assunto relacionado? E eu vou É sua colocar, aula? a minha aula e eu pretendo colocar aquele exercício para você, Ah! aquela figura para você mostrar para o pessoal. Não, você demonstra. Eu não. Dá uma... Não, o dono da figura apresenta. Tá bom, então. Não, mas era essa a ideia, por isso que eu falei para você deixar para semana que vem, porque eu já vou ver se deixo um espaço para você mostrar essa questão das figuras, inserir a figura e aquela apresentação lá. Mas se quiser apresentar hoje também, mas tem um na fila, não tem acho que alguém falou. Sí, o Pedro Rivero. Eu passo a vez, João. Pode chamar o próximo. O Pedro Ribeiro quería presentar. Acho que no acaba de sair, pero Pedro Ribeiro, Oi, pode apresentar. deixa eu ver aqui, faz tempo que eu não mexo. Aonde? Deixa eu ver aqui. Espera. Ah, tá, achei. Uma garantia. Não. Já vai, uma janela. Aqui, pronto. Ok, estão vendo? Guilherme Pinheiro, agora silêncio, por favor. É o problema 8 daquela primeira lista.
Na figura abaixo temos dois quadrados, um de lado 2 e outro de lado 1. Determinar o raio do círculo que é tangente aos lados do maior e passa pelo vértice do menor. Então, aqui eu inseri os passos, comecei aqui inusualmente por -1, e ele quer que calcule o raio desse círculo aqui, dessa figura, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O primeiro passo, né? Eu construí os dois quadrados usando... aqui acabei apagando os lados, né? Usei, na verdade, aqui no início, usei o sistema de coordenada, em que esse ponto aqui, o vértice comum está na origem das coordenadas, porque aí fica mais fácil depois fazer algum cálculo, né? Bom, então construí os dois quadrados com a ferramenta polígono regular com 4 lados. Como o círculo é tangente ao quadrado maior, né? Então aqui o que vai acontecer? O centro dele vai estar na diagonal. A diagonal aqui é passado um segmento e a partir dela, né, a ideia original, né, para construir, né, o que eu pensei é o seguinte: construir a figura e assim eu estaria resolvendo o problema, né? Então fui fazendo o passo a passo da construção da figura. Então eu vou ter aqui um círculo. Então o centro desse círculo e raios aqui como um desses segmentos que eu construí, né, partindo perpendicularmente aos lados do quadrado maior, né? Reparem aqui que isso foi só para ter uma ideia, ó. Esse segmento está, esse centro está livre aqui, né? Foi só para ter uma ideia da construção. No passo seguinte, pela construção, a gente percebe, né, que o raio desse círculo, que eu chamei de X, ele tem que obedecer essa relação aqui, ok? Né? Então, aqui, fazendo essa construção, esses dois lados aqui são paralelos a esse lado aqui, e esse lado é paralelo a esse lado, né? Ao lado desse triângulo aqui. E o que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, que a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Usando o teorema de Pitágoras, a gente acha duas soluções em que a solução que a gente quer é 2 menos raiz de 2. Né? Porque se for 2 mais raiz de 2, o que vai acontecer? O diâmetro dele extrapola, né? Inclusive o lado do quadrado maior. Bom, de posse disso, a gente localiza o centro, porque a gente, sabendo o centro, é só pegar aqui, perpendicularmente a um lado, e criar essa circunferência, esse círculo. Tá? Então, como eu construí inicialmente aqui, como sendo a origem, né, fazendo esta continha aqui, que é 1 mais o lado do triângulo, né, que é um dos catetos, que, aliás, os catetos são do mesmo tamanho, né? Esse aqui é o cateto do triângulo, o lado do quadrado, mais o cateto do triângulo. Fazendo essa continha aqui, a gente acha que é raiz de 2. Então, o centro do círculo está a essa distância, raiz de 2, de cada lado aqui, ó, né? Aliás, da base, no caso, e daqui, desse lado aqui, desse outro lado aqui, tá? Então, a gente poderia ter colocado o centro aqui manualmente, ou fazendo uma construção aqui de um círculo,
de raio raiz de 2. Aqui, traçando retas desse ponto de interseção aqui, onde corta o círculo, eu tenho o centro do círculo. Tá? Então, na verdade, o problema seria até o 5, que era achar o raio. Né? O raio é 2 menos raiz de 2. Só que eu achei a figurinha bonitinha e resolvi construir tudo finalmente. Tá? Pronto. A gente já tem a figura. Né? Sendo que o raio é 2 menos raiz de 2. Tudo certo? Alguma pergunta? Alguém? Ou só ficou eu aqui falando sozinho? É bacana, ô Pedro, não, Estamos aqui. Se você puder voltar em alguns passos ainda, eu não enxerguei ali porque os lados medem 1 menos x, 1 menos x. Eu não estou enxergando. O lado mede 1 menos x? Ali o x é a diagonal. Porque se 1 menos x, né, é igual a x... Não, esse aqui não é o raio? O raio não é x? O raio é x. Isso. E essa parte aqui é 1. Cara, que sacada. Não é? Então, os catetos é 1 menos x, desse triângulo aqui. Então, esse é um triângulo especial em que a diagonal do quadrado de lado 1 menos x é igual a x. Né? Como que é? Aí, esse 1 menos x é um quadradinho, não é? Sim, também é um quadrado. A diagonal dele mede x. Exato. Mas só que esse x é a distância ali, né? Do centro até o ponto de tangência a esse lado à direita aqui. À esquerda, no caso. Sim, também. O pontinho preto ali, ó. Sim. Que sacada legal, porque é como o João falou, né? Essa é a terceira resolução que eu estou visualizando. Essa foi bem mais simples, que já caiu ali no Pitágoras, né? E aí... O que será que seria essa solução 2 mais raiz de x, hein? Quanto ponto seria? Só para pensar depois. Mas bacana. Eu gostei bastante, né, dessa sua sacada aí, da construção, né, como um todo. Esse é um dos exercícios relacionados à nossa primeira aula, né? Isso. Eu tinha colocado ali, e aí eu fiz como você colocou, eu deixei livre, né? E aí era só para ilustrar. Aí você você fez toda a construção e comprovou, né? E aí descreveu a figura agora conforme, né? Lá do denunciado. Parabéns, Pedro. Eu gostei da sua abordagem. Foi mais uma que eu aprendi hoje. Tá certo. Ok? Tudo bem? Eu botei no grupo lá, mas eu vou botar lá no fórum também. Tá? Isso, lá. Ok, legal. Compartilha. Tá bem feitinho. E você de onde é, Pedro? Eu sou do Espírito Santo. Você estava no curso anterior também, né? Sim, estava. Eu lembro dos... Dessa vez eu vou terminar tudinho. Você não terminou o outro? Não, não terminei não, porque eu tive uma série de problemas pessoais, estou com a esposa acamada, estou cuidando dos meus filhos, por exemplo, estou ali agarrado no tablet. Abaixa o volume desse negócio aí, por favor. Criançada. Agora tá tudo bem. Ela passou por 5 cirurgias no cérebro e tá bem complicado, né? E eu estou terminando o Profimate, e a aula, e pandemia, é complicado. Tudo de uma vez só, né? Tudo de uma vez só, muita coisa. Mas força aí que a gente vai superando. Obrigado mais uma vez pela sua
apresentação e resolução. Compartilha sim lá no fórum com o pessoal. Tá ok. Obrigado. Até mais então. Obrigado a vocês, gente. Prazer estar com vocês. Alô. Juan, Eu também gostei bastante o que achei que ficou muito denso de texto, não? Porque não dá para ler, mas está bem Porque feito tudo. eu tentei resumir alguma coisa, mas aí eu fui querendo explicar os detalhes, né? Não, para cá. Aí ficou pequeno, né, para ler. Para gente ler sozinho, se você compartilha, a gente consegue ler no computador próprio, mas para apresentar, Entendi. aí já fica muito texto e não dá para ler o texto. Mas a sua explicação foi ótima. Tá Parabéns. Tá, vou interromper aqui. Com vocês agora. Mais alguma pergunta para o Pedro? Acho que a gente já está no nosso limite de tempo. Já. Algum outro comentário, alguma pergunta? Bom, então, muito obrigado, gente, pelas apresentações. Ainda estamos na metade, não chegamos na metade ainda, então, força, que ainda falta metade do caminho. Isso é verdade. Dá para chegar assim. Bom, eu vou parar de gravar aqui. Até mais, gente. Foi um prazer.